Vamos lá. Um móvel desloca-se segundo o gráfico abaixo, que representa a variação de sua posição conforme o tempo. Tendo em vista esse gráfico, é correto afirmar que, e aí a gente tem diversas alternativas. Bom, primeira coisa que a gente pode descobrir aqui é qual é a velocidade, né? E para a gente descobrir essa velocidade, a gente precisa buscar neste ponto aí, nesse gráfico, nessa reta, dois pontos que são bem definidos. Ó. A gente pode pegar, por exemplo, este ponto aqui, ó, que a gente sabe as coordenadas dele direitinho. Ó. Esse ponto eu tenho que a coordenada, eu vou chamar de P1, a coordenada x dele vale 3, e esse 3 representa o quê? Um instante, né? E a posição dele vale mais 5. Tá aí um ponto bem definido. Eu pego um outro ponto bem definido desse gráfico, que pode ser esse ponto acima aqui, que eu vou chamar de ponto P2. Quando o instante for 5, a posição dele vai valer quanto? Vai valer mais 15. E aí a gente consegue usar a formulinha da velocidade para poder, né, da velocidade média para poder calcular essa velocidade. Bom, a gente sabe que a velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, ou seja, vai ser a posição do ponto 2 ali que a gente marcou menos a posição do ponto 1 sobre o instante em que ele passou ali no ponto 2 menos o instante que ele passou no ponto 1. S2 é 15, posição ali do ponto 2, menos S1, que vale 5, sobre o instante T2, que é 5, sobre o instante T1, que vale 3. Está aí, senhorita. Então, eu tenho que a velocidade vai ser 15 menos 5, 10, dividido por 5 menos 2, 3, que é 2. Portanto, essa velocidade é de mais, positiva, né? 5 metros por segundo. Essa é a velocidade que esse móvel está desenvolvendo. Bom, outra coisa que analisando o gráfico a gente pode já, sem fazer cálculo nenhum, apenas olhando o gráfico, a gente pode determinar qual é a posição inicial dele, né? Porque a gente sabe que no instante t igual a zero, que é esse instante aqui, a velocidade dele vale, a posição dele vale quanto? Menos 10. Isso quer dizer que a posição inicial desse móvel vale menos 10 metros. Ponto. Então eu tenho essa posição inicial que eu posso até fazer um diagrama para dar uma elucidada de como que esse movimento está se portando, né? Eu faço um referencial positivo para a direita, vou marcar a minha origem aqui, e o que quer dizer a posição, no caso agora sendo negativa de menos 10? Quer dizer que ele parte, esse movimento, ele começa a ser estudado quando esse móvel está nessa posição aqui de menos 10 metros, ou seja, menos 10 metros quer dizer que é 10 metros afastado à esquerda. Só que a velocidade é positiva, né? Movimento progressivo, né? O movimento, então, está sendo para a direita com a velocidade de mais 5 metros por segundo. Tá aí. Então é isso que está acontecendo. Então vamos dar uma olhada se a gente já pode é, eliminar algumas. Ó, veja bem, a posição inicial do móvel é zero? Não, de forma alguma, né? A posição inicial vale menos 10, onde esse menos só quer dizer que está à esquerda da origem, tendo em vista esse referencial que a gente colocou aqui positivo para a direita. A função horária do movimento é essa aqui, né? A gente sabe que a função horária de um movimento retilíneo uniforme é posição em função do tempo é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Veja que nós temos essas condições, né, de posição inicial e nós temos essa condição aqui de velocidade. Então eu tenho que a posição em função do tempo é igual a menos 10 mais 5 vezes t, e essa é a função horária da posição desse objeto, que de fato é menos 10. Ah, não, aqui é mais 2t, né? Então a gente pode cortar essa também, não é? É menos 10 mais 5t. E ele fala, a velocidade do móvel é constante e vale menos 10? Também não, né? Já calculamos lá em cima que a velocidade vale mais 5 metros por segundo. Um instante que o móvel passa pela origem é o instante t igual a zero. Não, a gente sabe que no instante t igual a zero, que é o instante inicial, a posição vale menos 10, então não vai ser esse momento que ele vai passar pela origem. E aí ele fala, ó, o instante em que o móvel passa pela origem,
Aqui, né, no caso, a gente eliminou a de baixo, letra E, né? Que é o instante que o móvel passa pela origem é zero, e não é, né? A gente pode até calcular. E ele fala, a posição do móvel no instante t igual a 12 é 50 metros. Vamos só confirmar essa letra D usando a função horária da posição aqui, ó, que vai ser qual? Ele quer saber qual é a posição no instante t igual a 12, ou seja, menos 10, deixa eu passar um pouquinho para cá, ó, mais 5 vezes t, onde esse t vale quanto agora? Vale 12. Então, a posição no instante t igual a 12 é menos 10 mais 5 vezes 12, que é 60. Então, de fato, a posição no instante t igual a 12 vale mais 50 metros. Então, essa é a alternativa correta, a letra D. A posição do móvel no instante t igual a 12 é 50 metros. Só aproveitando aqui, vamos matematicamente provar que a letra E está errada. E por que ele fala o instante em que o móvel passa pela origem é o t igual a zero? Bom, já sabemos que a função posição em relação ao tempo é de menos 10 mais 5t. E qual é a origem? Qual é a posição da origem? A posição S igual a zero, né? Ou seja, menos 10 mais 5t. Passa esse menos 10 para o outro lado, vai ficar que menos 10 é igual a 5t. Passo esse 5 dividindo, eu tenho que o t é igual a 10 sobre 5, ou seja, t é igual a 2 segundos. Então, na verdade, esse móvel passa pela origem no instante t igual a 2 segundos. Ele está falando aqui que é no instante t igual a zero. Por isso que a gente eliminou ela. Resposta correta, letra D. Beleza?